Oi, oi, pessoal. É Gleidson de novo para mais uma aulinha de biologia do nosso cursinho para Colune. Então, hoje a gente vai continuar falando, né? Estou falando hoje de novo porque eu também gravei outra aula hoje. Enfim, vamos continuar falando então sobre aí os nossos primeiros animais, né? Os nossos animais mais primitivos, né? Do qual a gente já começou falando lá na primeira aula sobre porífera equinidária. E hoje vai passar para outros dois grupos de organismos: os plateumintos e os nematódeos, tá? Então vamos iniciando pelos plateumintos, tá? É... Plateumintos, plate do grego significa achatado e eumintes significa verme, tá? Então os plateumintos são aqueles vermes bem achatadinhos que com certeza vocês já viram, já conhecem, um muito famoso aí, chamado de planária, que todo mundo com certeza já ouviu falar de uma planária, já viu uma planária, talvez eu não sei, mas enfim, já ouviu falar, né? Aquele famoso bichinho lá do experimento de ciências, onde as pessoas cortam ele pela metade, e aí a outra, ele acaba regenerando uma parte, e a outra parte dá origem a um novo organismo, né? Então, acho que você já deve ter ouvido falar dele em algum momento aí. Os plateumintos, então, quando a gente fala de verme, gente, sempre dá uma noção de que é uma coisa meio nojenta, meio, ai, que nojo, verme. Mas enfim, isso é só uma forma, né, de caracterizar um organismo mesmo, tá bom? Então a gente vai ver que tem vários tipos de vermes, né? Mas não necessariamente significa que todo verme é ruim, causa doença, não significa que o verme é sujo, que ele é uma coisa impura, não, isso é só uma característica, né? E acaba que nós temos aí alguns representantes, né, que quando se compara com a diversidade desses organismos, a gente vai ver que uma parcela muito minúscula delas é que realmente são causadores de doenças assim pra gente, né? E aí acaba que ficou meio que sujo o nome de verme, tá? Mas isso é só para vocês entenderem que não são todos esses vermes que são causadores de doenças, enfim. A gente vai conversando isso ao longo da aula. Então, os plateumintos, vai ser o primeiro grupo de organismos triblásticos. Nós somos triblásticos, mas você lembra que porífera não tinha nenhum tecido verdadeiro, que nidária era diblástico, ou seja, ele só tinha dois tecidos verdadeiros, que era lá a ectoderme e a endoderme, né, que formava a epiderme e a gastroderme. E aqui, nos plateumintos, vai surgir então o terceiro aí, folheto embrionário, então o tecido verdadeiro, chamado de mesoderma, tá? O mesoderma que vai ser então responsável por dar aí origem aos órgãos do sistema circulatório, respiratório, enfim, tá? Então, o plateuminto então vai ser um dos organismos, né? Vai ser o primeiro organismo então a ter três folhetos embrionários, ok? Uma característica sobre os plateumintos é que eles possuem agora a simetria bilateral, tá? Então lembra que lá, deixa eu pegar minha famosa canetinha. Lembra que lá nos quinidários, né, a gente tinha simetria radial, tá? Essa estrela aqui do mar, gente, ela não é um quinidário não, tá? Ela, se não me engano, é equinodermata, que é um outro grupo de organismos, tá? Mas é porque a estrela do mar também, é um organismo radial, tá? Mas ela não tem nada a ver com os grupos que a gente tá falando hoje, não, tá? Então esquece essa estrela do mar aqui, não tem nada a ver. Mas enfim, os quinidários, então, eles tinham simetria radial, né? Agora, nos plateumintos, vai ter uma novidade muito grande aí para todos os grupos de organismos, todos os grupos de animais que vão vir depois, que é a simetria bilateral, que é a nossa simetria também. Ou seja, quando a gente quer traçar um plano em um ser humano, por exemplo, em que as duas partes vão ser idênticas, a gente precisa de traçar um único plano cortando bem ao meio, né? E assim também vão ser com as planárias, né? Já que essa novidade evolutiva começou então aqui nesse grupo. Então é só, nós temos uma planária que para a gente ter o corpo dela dividido em duas partes perfeitas, né, idênticas umas às outras, a gente então faz aí um corte bilateral, tá? Essa simetria bilateral ela vem acompanhada de uma coisa que a gente chama de cefalização. O que é a cefalização?
A partir do momento que esses organismos eles se tornaram bilaterais, todo o sistema de percepção do ambiente começou a se voltar para uma única região do corpo, que foi a região então chamada de cabeça, tá? Não é à toa que todos os seus sentidos, ou pelo menos quatro dos seus sentidos, estão principalmente localizados na sua cabeça: a sua audição, o seu paladar, o seu olfato e a sua visão, né? E aí o tato está por praticamente todo o corpo, né? Mas a gente vai ter aí uma maior facilidade de percepção com a língua e com a palma das mãos, né? Então isso é só para vocês entenderem que nós estamos completamente relacionados com esses processos evolutivos que esses outros organismos tiveram, tá bom? E aí nessa cefalização, o que aconteceu? Deu origem então aos gânglios, né? Os gânglios, gente, são aglomeradinhos assim, conjuntinhos de nervos, né? E aí esse conjunto de nervos passou então, né, a ser localizado ali na parte, né, mais frontal do organismo, né, que a gente vai chamar então de cabeça, né? E aí então aqui tem os gânglios, né, que é como se fosse um protótipo, uma coisa, um cérebro muito primitivo mesmo, é só um aglomerado mesmo de nervos, que é o gânglio, né? Ele vai estar ali localizado ali na frente. Lá também vai ter os océlos. Essas duas bolinhas aqui não é que a planária é vesguinha, não, tá? É porque isso aqui não são olhos, isso aqui é um ocelo. O ocelo, ele é uma estrutura que permite com que o organismo identifique se o ambiente onde ele está é claro ou escuro, tá? Normalmente o ocelo vai servir apenas para isso. Então não consegue detectar cor, não consegue detectar informação de nenhum outro tipo a não ser essa. É claro ou é escuro, tá? Por quê? Porque esses animais eles vão ter, né, uma preferência por ambientes escuros, né? E, então, acho que é isso que eu gostaria de fazer em relação à cefalização, né? Que é esses gânglios que estão localizados aqui na cabeça e os ocelos também, tá? Mas falando um pouco mais sobre a anatomia, então, e dos proteomitos no geral, eles vão ter uma cavidade gastrovascular, aqui bem distribuída pelo corpo, tá bom? Vindo até aqui, olha só. E aqui a gente vai ter o cordão nervoso lá do gânglio descendo até lá na cauda do plateminto, tá bom? Agora eu vou falar nessa imagem aqui porque é mais fácil de visualizar algumas coisas. Então aqui estão os gânglios cerebrais e os ocelos, né, que são fotorreceptores, receptores de luz. Aqui é o cordão nervoso, os nervos, né, cruzando aqui. Aqui ela vai ter uma faringe tubular que vai estar saindo pela boca. Então a boca da planária, olha onde que fica. Fica bem na região ventral, né, na parte de baixo do animal, né? Bem ali, mais ou menos a metade do corpo dela. Tem uma boquinha, e nessa boquinha tem uma faringe, né? Essa faringe, ela consegue sair para fora do corpo, tá? Por quê? É como se ela colocasse a faringe dela para fora para a faringe engolir aquela partícula de alimento, tá bom? Então, ao invés da gente que coloca a comida na boca, mastiga e leva em direção à faringe, aqui não. Aqui esses organismos conseguem colocar, né, a faringe para fora da boca e essa faringe que vai pegar o alimento e trazer para dentro novamente, tá bom? É, Os platamentos, eles possuem duas formas de reprodução, né? Como a gente já tinha visto até agora, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, que a gente vai ver aquela famosa experiência, aquele famoso experimento de partir ele no meio, onde as duas partes vão se regenerar, tá? Então, se você partir ali o finalzinho da cauda do plateamento, aquele finalzinho de cauda vai dar início, então, ao novo plateamento, tá bom? E por conta disso, então, ela pode sofrer fragmentação, né? Ou então ela simplesmente pode entrar num período de reprodução assexuada, em que mesmo não sofrendo a fragmentação, o próprio corpo do animal vai começar, então, a ser dividido em dois para dar origem a dois organismos. E a reprodução sexuada também, que existe aí dentro desses grupos, tá bom? Quando isso acontece, é, eles vão fazer isso aqui então, ó. Eles vão construir essas cápsulas, né? Onde vai ser como se fosse o ovinho mesmo. E aí dentro dessas cápsulas vão sair aí os filhotinhos, tá bom? É,
Nós temos três grupos bem importantes aí. São três. São três grupos bem importantes de platemites, tá? O primeiro dele é a classe, né, turbelária, tá? A classe turbelária é uma classe de platemites de vida livre, ou seja, eles não têm necessidade de parasitar em um organismo, assim como os outros que a gente vai ver. Normalmente, os que são causadores de doenças são aqueles que são parasitas, né? No caso da classe turbelária, não, são organismos de vida livre. E aqui eu não. Eu coloquei algumas imagens porque são organismos muito bonitos, tá bom? E que eu acho que vale realmente a pena dar uma... Ver eles, assim, ver essa classe, os representantes dessa classe, um por um, porque são animais bem bonitinhos. Na classe turbelária, a maioria deles são de ambientes aquáticos, mas também pode ocorrer em ambientes terrestres, principalmente em locais úmidos, tá bom? Mas aqui a maioria das imagens que eu vou passar são desses animais aquáticos, onde eles vão aí estar demonstrando cores bem interessantes, né? Olha só que linda essa daqui, toda pintadinha. E são organismos bem pequenininhos também, tá bom, gente? Tem poucos centímetros, tá? E esses bichos aqui, eles chamam muita atenção assim, no oceano. Então, tipo, é muito comum de você encontrar foto desses grupos, desses organismos. Se você tiver interesse depois, é só você colocar no Google mesmo, classe turbelária, ou então só colocar turbelária, que já vai aparecer um bocado desses animais diferentes. Eu trouxe só ou bem poucos aqui, mas tem bastante deles, tá? Essa daqui, por exemplo, é uma terrestre, né? Olha só, essa daqui é bem parecida com lesma, mas não tem nada a ver não, tá? É só parecido mesmo. E aí, então vamos para a nossa próxima classe, que é a classe Tremátoda. A classe Tremátoda é a classe de organismos parasitas. Inclusive aqui, olha, nós temos um representante, né? Que é o Esquistossoma mansoni, tá? Esquistossoma mansoni, então vai ser o causador da esquistossomose, tá? Que é a famosa doença da barriga d'água, muito conhecida aí nas regiões mais rurais, regiões onde não tem saneamento básico, tá? E a contaminação, então, por Extossoma mansoni vai ocorrer aí por um intermediário que é o caramujo, tá bom? Eu não vou me apegar a esses detalhes dessas doenças aqui agora, porque a gente vai ter uma aula só para tratar sobre essas doenças, ok? Então, isso aqui é só para vocês saberem onde que esses organismos estão localizados. Então, o causador aí da esquistossomose, né, vai estar aí dentro do grupo dessa classe Tremátoda. E também a gente vai ter a classe Cestoda, tá? A classe Cestoda, a gente vai ter os parasitas exclusivos, tá bom? Então, dentro dessa. Perdão. É, aqui dentro da classe Tremátoda, a gente tem os que são parasitas e os que não são parasitas. E aqui todos são parasitas, tá bom? É uma classe de parasitas. Nós temos aí, então, dois representantes de uma doença muito conhecida por nós, que é a teníase, causada pelas tênias, tá bom? Então, essa daqui é uma tênia. E aqui dentro desse grupo a gente vai ter essas duas tênias que vão ser as mais importantes pra gente, que é a tênia solium e a tênia saginata, tá? A tênia solium vai ser uma tênia que a gente vai encontrar aí, então, fazendo do porco o seu hospedeiro também, tá? Enquanto que a saginata vai fazer do boi, né? Aí um dos seus hospedeiros, tá? Então por isso que a gente vai ter essas duas tênias diferentes, né? A tênia solium, ela tem esses ganchinhos na cabeça, que vai facilitar ainda mais para ela conseguir se prender no intestino aí do ser humano, né? Que pode ser que vai ser o seu hospedeiro, ou então do porco, que vai ser o seu hospedeiro intermediário. Mas, como eu disse, esses detalhes a gente vai trazer na outra aula sobre essas doenças, tá? Então, só falando aqui sobre a morfologia desse animal, então. A gente tem a cabeça, né? Que aqui no caso da tênia sólida, a saginata vão ser diferentes, tá? A cabeça também vai ser chamada aí de escólix, que é onde que tem as ventosas que ela vai usar para poder se firmar aí na parede do intestino.
Nós temos o colo, ou então pescoço, que é essa região que fica aqui abaixo da cabeça. E do colo para baixo, a gente vai ter uma sequência desses quadradinhos aqui, ó, dessas segmentações que formam esse organismo. Essa sequência toda, que seria como se fosse a cauda, a gente chama de estróbilo, tá? E cada um desses quadradinhos, desses segmentos, a gente chama de proglótis, ok? Dentro dessas proglótis, então, que vai ocorrer a reprodução desses organismos, né? São organismos hermafroditas, ou seja, eles possuem em um único indivíduo o sexo masculino, as gônadas, né, masculinas e femininas, né? Ou seja, tem capacidade de produzir gametas masculinos e femininos dentro do mesmo indivíduo, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa proglote quando a gente for tratar sobre a teníase. E aí a gente entra então no nosso próximo grupo, que é os nematódios, tá? Ou então nemátodes, tá? Os nematódios, eles também vão ser vermes, tá? E aqui agora, nematos vem de filamento, tá? Esses organismos também são conhecidos como nemateumintos, tá? Por quê? Lembra que eumintos vem de verme, tá? E cinemato vem de filamentos? Então são vermes que têm forma de filamentos, né? Então eles já não vão ser mais achatadinhos igual os plateumintos, eles já vão ser um pouco mais cilíndricos agora. E aqui tem uma novidade muito importante, que vai ser o primeiro grupo a ter esse sistema digestório completo, tá? Lá na planária, ela tem a faringe, ela consegue comer, mas lembra que eu não falei que ela tinha ânus. Então, assim que ela come, que ela coloca para dentro ali o alimento através da faringe, se tiver algum resíduo ali que ela não vai usar, aquilo vai ser excretado depois, tá? Mas não vai ser excretado pelo ânus, porque ela não tem um sistema digestório completo. Que é diferente aqui no caso dos nemateumintos, tá? Eles vão ter, então, agora o sistema digestório completo, né? O tubo completo, né? Começando lá pela boca, passando pela faringe, o intestino e saindo então aqui no ânus, tá? E essa daqui que é então a anatomia de um desses vermes, né? A gente tem a boca, a placa retrátil cortante, que isso aqui vai ajudar para o organismo conseguir parasitar um outro organismo, para ele poder enfiar, conseguir penetrar na pele, todas essas coisas, tá? Então, por isso que ele tem essa placa retrátil cortante aqui. Ele vai ter então a faringe e o intestino, né? E aqui também vão ter os ovários, aqui já eles já vão ficar assim, mais um cantinho assim, do corpo, na porção mais final. Esses organismos também vão ter uma cutícula cobrindo aqui a pele deles, tá bom? Isso vai ajudar na proteção contra a dissecação mesmo, né? Para eles não, quando eles estiverem no ambiente externo, eles perderem menos água para o ambiente, tá? E aqui também eles vão ter um anel nervoso. Nesse anel nervoso que vai partir então os nervos, né? Os gânglios, aqueles filamentos nervosos, que vai aí controlar, né? E vai é, ajudar o animal a se locomover e a fazer todas as suas questões fisiológicas, tá bom? Então isso aqui é só para mostrar que lá no outro a gente tinha os gânglios nervosos na cabeça, né? Agora que a gente vai ter, ao invés de um gânglio nervoso, a gente vai ter um anel nervoso, mas que vai ter praticamente a mesma função do gânglio, tá bom? Que é reunir essas informações ali. Aqui nesse organismo também, a gente vai encontrar apenas a reprodução sexuada, tá? E aí a gente começa a ter então o dimorfismo sexual. A gente vai começar. O que que é o dimorfismo sexual? É quando a gente começa a observar, consegue observar uma diferença entre os organismos que são macho e os organismos que são fêmeas, tá bom? Então, essa diferença normalmente dentro do grupo dos nematóides vai vir através do tamanho desses organismos. Então, aqui no caso da Ascaris lumbricoides, né, que é a famosa lombriga, a gente vai ver que a fêmea ela pode ter de 20 a 35 centímetros, enquanto que o macho pode ter de 15 a 25 centímetros, tá? Então, essa vai ser uma das principais diferenças que a gente vai conseguir enxergar. Em outros grupos vão ter outros detalhes, mas no geral essa é a diferença que a gente vai conseguir enxergar. E aí os nematóides mais importantes então pra gente, que a gente só vai citar eles aqui porque a gente vai tratar sobre eles também na aula de doenças.
Nós temos a ascaridíase, né, que vai ser aí uma doença causada pela Ascaris lumbricode, né, como eu já disse, a famosa lombriga, né? A infecção da lombriga por lombrigas, né, vai acontecer principalmente através da ingestão de alimentos ou então de água contaminada pelos ovos desses organismos, tá? E aí eles vão se alojar no intestino, aonde eles vão, né, começar a fazer o uso do alimento fazer, eles vão usar o nutriente que aquele organismo está comendo, né? Está se alimentando, eles vão roubando aquele nutriente, né? São parasitas. Nós vamos ter a ancilostomose ou amarelão, que é uma doença causada pelo ancilostoma do adenário ou o necato americanus, tá? Esses dois aqui são nemátodes, tá? Esse daqui é o primeiro, o do adenário, esse daqui é o americanus, tá? São dois diferentes que causam doenças muito parecidas, tá? Tem gente que trata como doenças diferentes, mas os sintomas e todo o processo diagnóstico é muito parecido. Esses organismos, eles são bem pequenininhos, as larvas deles, a ponto deles conseguirem penetrar uma pessoa através da pele mesmo, tá? Então basta estar descalça em um ambiente contaminado, que já é o suficiente para obter essa infecção. E nós temos aí a elefantíase ou a filaríase. A elefantíase, então, que vai ser aquela doença que vai causar aquele aumento do membro do corpo da pessoa, pode ser um gânglio, pode ser a perna, pode ser um braço, né? Enfim, a elefantíase, então, ela vai ser uma doença causada aí pelo nematode Wucheria, eu não lembro como que é a pronúncia. Acho que é Vuchereria Bancroft, tá? Eu sou muito difícil com esse nome, gente, desculpa. E aí, então, as larvas desse nemátode vai ser transmitido por um mosquito. Então, só para vocês terem noção de quão pequeno que é esses nemátodes, tá? A gente tinha Ascaris lumbricode lá, que a gente falou que pode chegar a 30 centímetros, mas a gente tem aqui a elefantíase, que é causada, então, por essa Bancroft, né? É, que pode ser transmitido através da picada de um mosquito. Então, é um bichinho muito pequenininho mesmo, uma larva muito pequena que consegue ser transmitida ali pelo aparelho bucal, né, do mosquito. É, Então, eu acho que é isso mesmo. Então, gente, essa aula foi mais rapidinha, porque não tem muito o que tratar sobre esses organismos aqui, tá? Eles são bem diversos, na verdade, mas eles são bem importantes para a gente na questão da medicina, por conta das diversas doenças que eles causam, tá? Então, não vou trazer questões para essa aula, eu vou trazer questões só na aula de doenças, onde que a gente vai discutir um pouco mais sobre o ciclo de vida desses organismos, ok? No mais, era isso, e até a próxima aula. Tchauzinho.